Nossos milhares, quiçá milhões de fãs, o assunto é Papão da Curuzu. Eu tinha prometido um segundo, um episódio 2 dos contratados, porém eles foram chegando mais pingados do que eu imaginava. E o Paysandu já começou a sua pré-temporada, na verdade já está terminando, teve o amistoso em Barcarena, com uma dificuldade de se assistir. E neste conteúdo eu vou fazer um resumão desses novos jogadores que chegaram a partir do momento em que eu fiz aquele vídeo e também o que esperar, o que eu obtive de informações sobre o jogo, o que eu imagino das ideias do Márcio Fernandes, e a gente vai falar um pouco de que papão, de qual Paysandu se espera vai jogar no Campeonato Paraense 2023 na estreia de domingo. Ficaste curioso? Tu queres saber? Eu já te chamo. Vem com nós, papi! Salve, nação querosense! Tudo bom e nada presta? Vamos lá começar mais um conteúdo de garbo e elegância aqui no É Nós Queiroz, hoje falando de Paysandu, cumprindo uma promessa minha. Eu estava em dívida com a Fiel Bicolor. Você deve estar vendo aí no canal que eu fiz o react do Clube do Remo, porém, com a dificuldade de imagens e tudo, não deu para eu fazer. Então eu vou fazer esse do Paysandu, Então eu vou fazer esse conteúdo aqui para falar do Papão e a gente vai começar. Mas antes disso, deixa teu like, te inscreve no canal, te torna membro desse canalzinho maravilhoso de garbo e elegância. O link tá na descrição do vídeo, tu vai lá, deixa o teu like, aciona o sininho e esse e todos os conteúdos do É Nós Queiroz são patrocinados pela Bet Nacional, nossa patrocinadora de garbo e elegância. Tudo fácil, tudo rápido, via Pix, para você colocar o dinheiro, para você retirar o que você ganhou. Todos os campeonatos, todos os esportes, são as melhores cotações do mercado, é tudo do mais altíssimo garbo e elegância. Link na descrição, a nossa patrocinadora. Love you, Bet Nacional. Mas vamos lá. Depois, ali já faz o tempinho que eu falei dos contratados do Paysandu, chegaram algumas peças e algumas peças que foram mencionadas não nominalmente no meu papo com o Roger, mas antes disso já tinha chegado algumas peças importantes. Eu vou começar falando do Bruno Alves, porque eu não tinha falado, eu falei em live e tal, mas num conteúdo assim. Cara, eu acho o Bruno uma boa contratação, já sabe como funciona o Parazão, quase veio para o Paysandu ano passado, agora realiza a contratação. De acordo com o Roger, se você não viu o papo com ele, é só procurar na playlist Bate-Papo é Nós. Era uma vontade do Paysandu e foi inclusive uma decisão entre ele e o Jean Silva, que está no rival. Beleza. Também veio mais um atacante, mais um centroavante, que é o Vicente, que é um artilheiro, uma aposta que vinha marcando gols na segundinha do Baianão. Então, aí dois contratados, entendam, esses caras já estão aí para o Paysandu formar Bruno Alves, Mário Sérgio, Vicente, Stefano. E aí vieram o que o Roger falou, os dois moleques que vinham da base de times que produziam muitos jogadores. Chegou primeiro o Alex Matos, que é um meio-campista da base do Cruzeiro, e ontem, chegou o Juan Tavares, lateral, que vem do Goiás. Então eram as peças que o Roger tinha me dito: Paulo, o elenco está aí, a gente está satisfeito, a grana está curta, a gente já investiu muito, a gente deve trazer duas promessas, dois garotos de bases de time. Então chegaram o Alex, do qual eu perguntei para a Fernanda Reisdorf, que cobre o Cruzeiro lá, para o GE e tal, que vocês já viram aqui no canal. Ela falou: Paulo, o Alex não teve muita chance aqui no Cabuloso, mas é um moleque com muita entrega, muita vontade, muito raçudo. Tecnicamente ele ainda deixa a desejar, mas acredito que ele vai se criar aí porque ele entrega muito. Eu falei, a galera aqui gosta disso, de entrega, de dedicação, de garra. Bora ver tecnicamente como o Alex Matos, novo, vai rodar nesse time. E chega o Juan, o lateral esquerdo. O Eltinho tem 35 anos e o Juan tem 20. Veio da base do Goiás.
Acho que houve essa mescla de idade até para a torcida do Paysandu não ficar preocupada com o pão de Santo Antônio. Mas eu imagino o Eltinho como titular e o Juan sendo preparado caso encaixe, talvez até para assumir essa titularidade, deve ter uma característica diferente, não vou falar para vocês que eu conheço, o Juan. E fora desse planejamento que o Roger me contou, a volta dos que não foram, mentira, do que foram, que é o Fernando Gabriel, que passou por aqui em 2017, se eu não me engano, não foi muito tempo, mas foi bem, a torcida bicolor gostou dessa volta. Desde que o Fernando Gabriel sai do futebol paraense, ele está ali pelo mundo árabe, Arábia, Emirados. Então o cara que sai, está lá 5 para 6 anos, deve ter feito e fez uma boa carreira lá, tem bons números. E o Paysandu mostra uma coisa, o Paysandu tem no seu meio de campo várias peças para o Márcio montar a sua meiuca com o que ele imagina e também poder ter alternativas de jogo dentro do que ele pensa no futebol, e a gente vai falar disso exatamente a partir de agora. Eu ainda acho que o Paysandu está aquém, inclusive na quantidade, na frente, no ataque. Mas é uma aposta e uma convicção da sua diretoria, do seu staff, que está tudo bem, desculpa, que Bruno Alves, Mário Sérgio, Stefano, Vicente vão dar conta do recado. E aí o Márcio vai fazer, que começa depois, ele já falou disso também, aqui eu vou repetir algumas coisas de live, mas eu estou falando de uma forma um pouco mais aprofundada, mais ampla, para você, torcedor bicolor, que estava me cobrando e me pedindo com toda a razão. O Márcio começa depois a preparar seu time. O Paysandu começa depois a sua pré-temporada e por isso começa depois a parte técnica e tática, porque há sempre os exames médicos, há sempre a parte física para se cuidar e tal. E no meio disso, lembra que a gente falou lá atrás, inclusive no primeiro conteúdo sobre os contratados, que a galera que fosse chegando, o Fernando Miguel chega hoje, eu estou gravando quarta-feira, ele chegou hoje. Como esses caras, como usou o termo heterogêneo, isso vai demandar, e o amistoso já mostrou isso, tem muita gente num ponto físico e outros em outro ponto físico. Mas vamos lá, o amistoso contra a seleção de Barcarena, na verdade um jogo treino, tanto que o Paysandu joga de Boca Juniors, desculpa, eu nunca vou me acostumar com isso, não fiquem bravos comigo. Ele vai de Thiago, Samuel, Genilson e Naylor, a gente vai falar sobre isso, e o Eltinho, que era o lateral que ele tinha. Na lateral direita ele poderia ter escolhido o Bossel. O meio de campo me disse algumas coisas, não pelos nomes, mas vamos lá. Jimenez, Ricardinho, João Vieira e João Pedro, né? Bruno Alves e Mário Sérgio, porque o ataque não tem erro. Vamos começar de trás. Vamos lá. Thiago sentiu, já vinha sentindo, a entrevista o Márcio fala, mesmo assim ele joga. E uma coisa que eu não sabia, me desculpa, ele diz, nós já perdemos o Vitor. Então, caso o Thiago não jogue, quem vai jogar é o garoto que entrou. Mas acho que o Thiago vai pro jogo. A zaga, eu ainda aposto nessa dupla para início. Eu ainda aposto. Genilson e Naylor. Mas eu não duvido, pelo contrário, eu acredito que o Boca Negra vai tomar o lugar do Naylor. A zaga será Genilson e Boca Negra e eu quero ver esse encaixe de característica. Porém, o Paysandu terá 2 xerifes, 2 lideranças, 2 caras experientes e de bom posicionamento. Mas para a estreia, eu imagino que ele manterá a zaga que encaixou na reta final da Série C 2022. E o meio de campo é o lugar dos craques, que leva o time todo para o ataque. Ele me diz algumas coisas. Eu tinha muita curiosidade do que o Márcio faria. Se, por exemplo, ele usaria o João até como um primeiro volante, para ter uma saída melhor de jogo, sabe? Aí Ricardinho, Richelli, que não jogou, lembra da graduação do nível de cada um, em que momento ele está, até fisicamente, pode ser isso do Richelli, recuperação, o Richelli ficou um tempo sem jogar, mas aí ele foi de Jimenez, que é um volante, que até o Roger fala de ser o substituto do Mikael,
que é um primeiro volante que chega duro, que marca, que é o cara que deve ser o para-brisa da sua defesa. E a partir daí ele aposta no que ele gosta muito, que é no toque de bola. João Pedro, Ricardinho, João Vieira. Eu imagino, repito, não consegui ver, até achei um link, mas a imagem estava muito ruim, o ângulo da câmera não ia dar para eu dizer nada. Mas assim, o Ricardo e o João, eu imagino, trocando muito de posição. O Ricardo vindo buscar, o João vindo buscar. Muitas vezes o Ricardo sendo o armador desse time, que nem é a grande característica dele, mas a experiência ajuda nisso. E o Ricardo é uma boa notícia para o Paysandu. Se sabe que lá dentro do Papão há uma expectativa muito grande que o Ricardinho ainda renda bem, que fisicamente, depois, né, da contusão, ele consiga colocar sua técnica para jogo. Técnica essa que ele tem para um caramba. Ele é muito bom jogador. E se ele conseguir performar, ele é acima. Mas, e aí vem o João Pedro. Na vaga do João... Não, primeiro. Aí vem a minha primeira dúvida que pode ter sido retirada. Eu imagino ele usando um meia aberto pela esquerda. Na minha cabeça é o gringo, tá? É o Hernandes, que deve jogar nesta função do João Pedro. Mas lembrem, ele ganhou o Alex, ele ganhou o Fernando, e o Fernando também é experiente. O Fernando pode jogar em mais de uma posição, talvez não aberto, talvez entrando nessa armação. Então assim, no meio de campo, o Márcio pode brincar do jeito que ele quiser. Ele pode sim tirar esse primeiro volante, o Gimenez. Ele pode ficar com o João Vieira, Ricardinho, Richelli mais um quando o Richelli estiver bem. Porque o Richelli é um volante, mas ele tem características de chegada. Vamos ver como é que este Richelli do Paysandu se apresenta. Mas quando o Richelli estoura, essa é a característica, ele era o box to box? Não, mas ele movimentava muito, era uma formiguinha, mas tinha a condição de jogo, de distribuir bola. Então ele pode jogar sem o volantão, ele pode jogar, como eu falei, com Vieira, Ricardinho, Richelli, o Hernandes. Pô, mas eu quero mais um moleque para, né, para não ser tão cadenciado esse jogo. Ele tem o João Pedro, agora ele tem o Alex. Eu quero o outro volante, ele tem o PH do Papão. Então assim, o meio de campo, eu não sei se qualitativamente a gente vai ter que ver, assim como o rival, assim como todo mundo, quando o jogo for a vera. Mas em peças, em características e opções, o Márcio está com várias. E na frente, aí galera, o Stefano e o Vicente vão voar, vão atropelar nos treinamentos, ou não tem muito erro. É Bruno Alves e Mário Sérgio. O Mário Sérgio foi que bateu o pênalti, inclusive por 9 fazer gol, né? O Super Mário fazer o gol. Mas ainda vai ficar uma reticência aqui comigo sobre quando um dos dois não puder jogar, quando um dos dois estiver suspenso, quando um dos dois estiver mal, se quem estará à disposição, Stefano, Vicente, serão opções confiáveis. Ah, Paulo, tu tá zicando? Não, eu tô demonstrando aqui claramente a minha dúvida pelo desconhecimento. O Vicente fez muito gol na segunda divisão do Baiano. Cara, ele pode chegar aqui, pode arrebentar, a gente já viu isso várias vezes. O Stefano passeava por outras ligas, não a principal, nos Estados Unidos, mas também era goleador. Mas é uma aposta. Mas assim, o Paysandu começa a ter um time, o Paysandu começa a demonstrar algumas ideias. Eu imagino o Paysandu jogando quase no 4-4-2 ou um 4-1-4-1, tá? Com os dois aqui. Não, o primeiro volante, o Gimenez, o Bruno, o João, o Ricardo e mais um meia aqui, entendeu? Que deve para mim ser o Hernandes, foi o João Pedro. Ou isso pode virar o 4-4-2, porque esse ponta-direita sobe e vai jogar Bruno Alves, o taxista e Super Mário. Ou a gente, enfim, isso são mudanças, variações táticas que o Márcio está fazendo. Repito, acho que o grande mérito é a manutenção do Márcio. O Márcio gosta de ter um time propositivo que joga a bola, que vai para dentro, que fica com ela, que faz o jogo ser jogado.
e peças no meio de campo, que é onde isso mais tem validade, né? É daí que você dá essa identidade para o time. O Márcio tem. Já falamos algumas opções. A estreia de domingo, que você verá o pós-jogo aqui no É Nós Que Heróis, te dará e me dará uma noção melhor de como o Márcio está imaginando. Acredito que no Paysandu há mais possibilidades de mudanças e variação nesse time, inclusive do que no seu rival. Ter tido apenas esse jogo-treino contra uma seleção de Barcarena é só, como o Márcio disse, para dar volume e movimentação para o time. Porque o Márcio, diferente do Roger, disse que ele não ficou com base nenhuma, que ele ficou só com 4 jogadores. E se tu levar ao pé da letra, ele está certo. Inclusive porque o Dioguinho, para sorte, bicolor, saiu. Beleza? Promessa cumprida, espero que vocês tenham gostado. E agora eu quero a tua opinião. O que tu achas? Como o teu time vai jogar, bicolor? Como o Paysandu vai entrar em campo e que estilo de jogo ele deve colocar para o game? E se tu estás confiante, se tu estás preocupado, se o término da Série C vai ser mais lembrado do que o título da Copa Verde. Tá na tua mão, deixa teu like, te inscreve no canal, te torna membro, vai no link da Bet Nacional, que é a nossa patrocinadora de garbo e elegância, já te cadastra com o código ENOS e diz o que tu achaste, te torna membro desse canal e te inscreve se tu não és inscrito aqui e curtiste o nosso papo. Valeu, beijo pra vocês, bom início de Parazão, é nóis que heróis. Tchau!